Oi, tudo bem? Hoje eu queria explicar aí, na verdade, o funcionamento dos indutores aí, né? Das bobinas, dos toroides aí, né? E qual que é a função deles e como é que eles funcionam. Bom, um indutor, a função dele num circuito é basicamente meio que armazenar energia em forma de campo eletromagnético. É tipo um capacitor que armazena energia em campo é, eletrostático. A bobina faz a mesma coisa, só que para campo eletromagnético. Então, a gente tem, por exemplo, isso aqui é uma bobina. Aqui. Tem essas maiorzinhas aqui. Tem essas um pouquinho menores. Tem essas outras com vários fiozinhos de cobre pequenininhos. Veja a diferença entre essa e essa. O cobre é diferente. Tem umas bem pequenininhas. Tem umas que... Essa aqui tá quebrada, essa aqui... Dá pra vocês verem a diferença do cobre dela, tá quebrado. Tem essas... Esses aqui que são os toroides, que são esses núcleozinhos de ferro com uma bobina enrolada em forma de círculo nele. Tem esses aqui que são os tubulares, aqui ó. Aqui no meio a gente tem um ferrite aqui. Ferrite basicamente vai servir para como núcleo da bobina, mas existem bobinas sem núcleo também. Enfim, basicamente o princípio básico de funcionamento de uma bobina é, por exemplo, a gente tem esse eletroímã. Depois eu vou colocar um vídeo na tela mostrando o funcionamento do eletroímã. Mas então, basicamente, meio que quando eu passo uma corrente elétrica por um condutor, eu gero um campo eletromagnético nele. Então, eu posso gerar um campo magnético, e se eu colocar um prego, alguma coisa de metal dentro desse campo eletromagnético, eu consigo fazer um eletroímã, que liga quando eu coloco uma corrente elétrica nele. Aí ele consegue puxar as coisas. Só que o que acontece? Quando eu coloco energia no condutor, ele gera uma corrente, um campo eletromagnético. Só que quando eu coloco um campo magnético no condutor, ele gera uma corrente elétrica. Ou seja, uma coisa pode ser invertida. E aí o que acontece? Se eu colocar uma corrente aqui, nesse eletroímã, ele vai ficar magnético aqui. E quando eu tirar, vai estar magnetizado ainda aqui. E aí meio que é como se tivesse um ímã aqui dentro gerando uma corrente elétrica. Então meio que eu coloco a corrente aqui, e ela armazena e solta a corrente. Porque eu vou estar magnetizando o prego no meio. Depois eu vou estar usando esse campo magnético do prego para conseguir gerar energia. Então meio que é uma armazenação de energia. E pode até ser aumentada essa energia, como é feito nos transformadores, e até mesmo nas, por exemplo, bobina de ignição de carro, que tem esse aumento dessa energia. Agora eu vou estar colocando aí na tela um vídeo do eletroímã funcionando aí. Olá, agora eu estou aqui na parte de trás, que a gente tem uma fonte para poder ligar o eletroímã. E aqui a gente tem um clipe. Enfim, como vocês podem ver, eu coloco aqui o prego aqui, ele não pega o clipe. Aí quando eu ligar esse outro fio aqui no eletroímã, agora ele pega. Aí na hora que eu solto, espera um pouquinho que ele tá magnetizado ainda. E percebam também que quando eu coloco aqui o fio, quando eu tiro ele solta uma faísquinha. É o que eu falei, ele coloca energia, fica magnético. Aí quando eu tiro o campo magnético aqui dentro, gera uma energia que meio que é de alta tensão, aí solta esses plasmas aqui. Eu mostrei isso no vídeo de geradores de energia. É isso. É isso então, né? É isso aí. Indutores. Já pode ir vazando já.